Atualmente eu sou freelancer, então eu estou fazendo muitos freelas para a Folha, para a revista São Paulo, que é uma coisa que remete a um contato que eu tinha com a Folha em 2006, eu entrei lá como trainee, então é um contato que você vê que as coisas perduram, né, no mundo profissional. Depois de 10 anos voltei lá e tinha espaço para mim ainda. Então estou fazendo matérias para a revista São Paulo, que é essa revista que sai aos domingos na Folha. Bom, além da revista São Paulo, eu tô trabalhando com um grupo de fotógrafos que eles ganharam uma bolsa do Instituto Moreira Salles, é um grupo que chama Trema, pessoal jovem também, que eu conheci inclusive na Folha. E a gente está fazendo um trabalho com imigrantes. Eles ganharam uma bolsa para fazer um trabalho de foto e eles precisavam de alguém para fazer texto, então texto e a produção, que tem a ver com entrevistar as pessoas, escolher os personagens, estou trabalhando com eles também. E além disso, aí a gente fica fazendo várias coisas, né? O que aparece e sempre procurando pautas. Eu também tenho uma carreira paralela que eu invisto na literatura mais pura, assim, como escritor. Então, eu estou sempre trabalhando em algum texto que não seja jornalismo puro e simples, né? Então, eu tenho a vantagem isso é muito legal porque eu não fico sem trabalhar, eu não fico em casa assistindo Sessão da Tarde nunca. Quer dizer, eu sempre tenho alguma coisa para... Tem o meu texto que está lá paradinho quando eu estou trabalhando como freela e aí, sei lá, tem um dia, 2 dias que não tenho trabalho, eu vou lá pegar para escrever, entendeu? Vou me dedicar mais àquilo. Eu não sei se não tem emprego, eu acho que tem emprego ainda, tem menos. Mas às vezes o emprego não compensa. Então, por exemplo, a gente pode pegar o próprio exemplo da Folha de São Paulo. As pessoas que fazem reportagem ali dentro, tem 2 tipos, basicamente, de repórter na Folha. São os repórteres que ganham o piso, então você vai ganhar, sei lá, acho que deve ser R$ 4.000, alguma coisa assim, desconta isso, dá R$ 3.000. E tem os repórteres que são repórteres de secretaria, que estão lá há muito tempo, fazendo carreira na casa. Se eu fosse entrar ali, eu ia entrar ganhando piso. E para mim, é uma coisa que com 3 freelas, trabalhando 10 dias no mês, eu já garanti o piso, entendeu? Então, eu acho que tem emprego, mas o esquema industrial do jornal das redações geral, de TV, de internet, que como se enxugou muito, as pessoas têm que trabalhar demais para ganhar muito pouco. Então, às vezes, vale mais a pena você sair de uma redação, você arcar com seus... Né, que você tem que pensar em INSS, em aposentadoria, em seguro-saúde, né, que são custos que a gente tem, mas às vezes fica melhor você sair da redação e trabalhar para o lugar que tenha mais a ver com você, que tem a ver com aquele momento, né, você tem uma liberdade. E eu acho que a remuneração, em muitos casos, pode equivaler ali. Não, nunca achei. Eu não acho que tenha a ver com a situação tão pouco, assim. Eu acho que deve haver curso de graduação de jornalismo, acho que é importante ter o cara que entende de jornal, que entende de TV, que entende de internet, que tem uma formação completa. Mas eu acho que limitar essas pessoas, limitar o cara que trabalha numa redação, numa televisão, a pessoa que tem diploma de jornalismo, eu acho que é um erro, assim, porque a formação de jornalismo, pela própria... É uma profissão que é muito fragmentada, né? Existem muitas possibilidades, existem muitos caminhos, né? Então, ela acaba se tornando uma formação que é superficial, porque ela é multifacetada. Então, se você tivesse, por exemplo, um curso de uma pessoa que tem uma formação em história, ou em letras, ou em geografia, uma formação em psicologia, uma formação sólida, e que de repente tenha uma especialização em jornalismo, eu não sei, se eu tivesse uma empresa de comunicação, talvez eu escolhesse essa pessoa para contratar. Porque você poderia fazer com que... juntar as duas coisas, entendeu? Ter uma pessoa que tenha um conhecimento de alguma área profunda e que ao mesmo tempo conheça as técnicas que são mais simples de se conseguir, né? Eu acho que as técnicas eu acho que é importante a faculdade trazer isso, técnica mesmo, de montar lead, de enquadramento né, de câmera, de impostação de voz, né? Tô pensando aqui nos vários formatos. Eu acho que é importante a faculdade trazer isso. Agora, por outro lado, é uma coisa que é relativamente rápida de se aprender, né? Quer dizer, se você entra numa redação, aqui a Folha, por exemplo, tem o programa de treinamento deles, que eu participei. Eles não são voltados só para jornalismo.
né? A maioria das pessoas são jornalistas, mas tem gente ali que não é jornalista e que eles vão investir em treinar o cara. E daí você fica 3 meses lá sendo treinado para aprender a trabalhar no jornal, né? É difícil dizer, né? Mas eu acho que eu aprendi muita coisa, assim, sobre o jornal, sobre o jornalismo em si, assim. Eu acho que a faculdade, acho que o papel maior dela é trazer discussão, né? É ter um grupo em sala de aula que vai discutir sobre um assunto, sobre economia, sobre o papel do jornalismo, sobre a política e a influência da política nos meios de comunicação. Isso, por exemplo, é uma coisa que dificilmente você vai discutir em outro lugar, né? Você não vai discutir isso na redação com o seu patrão, né? Você vai perceber na prática, mas é interessante ser. Acho que essa formação humana, assim, para mim foi mais importante do que a formação técnica na faculdade. A faculdade tenta, né, fazer um apanhado ali, né, um leque geral, mas eu acho que é isso. E eu acho que as faculdades de jornalismo deviam fazer isso, deviam investir mais em humanas, assim. Eu até senti, na época que eu fiz, eu senti falta de um aprofundamento. A gente tinha, sei lá, 2 semestres de psicologia, que é uma coisa que quando você começa a arranhar a superfície ali, acabou, né? Eu acho que seria legal ter uma carga de humana maior, assim. Eu fiz, né? Durante um tempo eu fiz geografia. Quando eu estava no 2º ano de jornalismo, eu entrei na geografia. Eu fiz 2 em paralelo durante um tempo. Mas eu nunca me formei em geografia. Eu não me arrependo, não. Eu acho que seria... Porque o que eu falei é uma visão idealizada da coisa, mas na verdade o jornalismo também te ajuda a fazer o networking, a conhecer as pessoas, depois você vai entrar no mercado, te ajuda, né? E é uma formação que, se eu fosse fazer uma faculdade depois de jornalismo, eu ia levar mais tempo. Talvez eu não tivesse tempo, talvez eu não sei. Tenho. A gente tem sempre no Roda, tinha um estagiário que era sempre, em geral, no final da faculdade, assim. Eu sinto que é um pessoal muito... Eles estão um pouco que nem o jornalismo, sabe? Meio perdidos, tentando se encontrar, assim, sem saber direito, sabe? O último, por exemplo, o João, que era um cara super competente e tal, bacana, queria fazer televisão, né? Então ele estava no lugar certo, era estagiário do Roda Viva, né? Não tem lugar mais bacana para você trabalhar na televisão. Acho que até tem, mas é um dos, né? Você está ali, porque o Roda Viva tem uma coisa que é muito, para quem é jornalista, para quem gosta de jornalismo, tem uma efervescência ali, né? Você está, sei lá, com candidato à presidência, né? O Aécio Neves, Eduardo Campos, assim, vindo de Brasília no auge da campanha para sentar ali no meio, entendeu? Você está convivendo com aquelas pessoas, então é uma coisa muito forte, assim, né, jornalisticamente. E eu via, por exemplo, o João e eu imaginava, se eu tivesse ali com essa idade, com 20 e poucos anos, vendo aquilo, eu ia estar embasbacado. E eu acho que as pessoas são um pouco blasés, assim, sabe? Ou então não estão percebendo muito o que está acontecendo, sabe? Estão um pouco perdidas, assim. E aí, tanto que o João, que eu comecei a falar, ele saiu de lá e foi trabalhar na Apple. Foi vender celular. Eu falei, pô, cara, você vai trancar a faculdade, morar no Rio porque o jornalismo, não sei, não tem futuro e tal. Eu tentei, correndo um certo risco, né? Porque sempre que você dá um conselho para alguém, o Paulo Coelho que fala isso, né? Que ele não dá conselho porque o conselho se volta contra ele. Mas eu tentei falar para ele, não, para com isso, você é um cara competente, não sei o quê, vai, arrisca. Ele era de uma família de grana, eu falei, mas você não precisa ganhar dinheiro, não tem filho para sustentar, vai. Não teve jeito. Foi embora vender celular, né? Então, eu posso dizer para você responder de uma forma magnífica, dizendo que sim e não. Porque, sim, é muito intenso essa coisa que eu falei. Quer dizer, tem um presidenciável sentado ali no meio, tem o secretário de redação das maiores jornais ali em volta, tem o programa ao vivo, né, aquela coisa fervilhando do ao vivo. Por outro lado, o meu papel como editor-chefe, que foi como produtor menos ainda, mas como editor-chefe, tinha pouco a ver com jornalismo, né? Eu não fazia pergunta, eu não pautava o programa, quer dizer, a gente escolhia, eu ajudava a escolher as pessoas que estavam ali no centro, ajudava a escolher os convidados, mas, vamos dizer assim, é como se você carregasse um piano para alguém tocar, né?
Então você não toca o piano. E tocar piano seria o fazer jornalístico, né? Então, por exemplo, eu tive vivência na Folha na minha primeira estada ali, que a gente saiu pra rua para fazer matéria. Eu lembro que quando teve o primeiro ataque do PCC, primeira onda de ataque, eu vi acho que era o secretário de segurança, não lembro, alguém que ia falar na prefeitura, né? E aí eu peguei o carro do jornal que é perto, né? E a gente saí eu e o fotógrafo e a cidade estava parada, o trânsito parado, as portas baixadas, as pessoas andando na calçada. E assim, eu tinha que chegar num lugar e falei, mano, não vou chegar, mas não anda. Eu saí do carro e fui correndo pra ouvir o cara lá, cheguei lá suado tal, pra ouvir a declaração do cara, pegar a declaração, sentar na redação, escrever. Então, talvez isso daí tenha sido mais jornalismo do que o Roda Viva, assim. Mudou, né? Mudou demais. A gente tem hoje uma rapidez de... É uma rapidez que não para de crescer, né? E aí você vê, por exemplo, tem um monte de... Eu tenho muito colega jornalista que faz, por exemplo, que faz a produção do Jornal da Cultura, por exemplo, que você vê os caras postando no Facebook procurando personagem, né? Preciso de alguém que tenha uma cadelinha, que tenha 3 pernas e que comprou uma cadeira especial para conseguir beber água, entendeu? É uma coisa meio engraçada, assim, né? Porque é muito diferente do que... Pô, eu lembro, quando eu me formei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma mochila e ir para Manaus, trabalhar, falei, vou ser freelancer, vou escrever de lá. Eu não tinha computador, eu não tinha celular, eu tinha só um bloco de anotação, entendeu? Eu apurava a matéria no orelhão com cartão. E aí eu ia nas lan houses escrever, enquanto o pessoal estava jogando Counter-Strike, eu ia escrever e mandar matéria, entendeu? Era muito diferente. E você imagina que isso faz, um pouco mais de 10 anos, né? Passou muito rápido. Eu acho que atrapalha, Para mim, uma das coisas que mais me assusta no mundo atual é essa simbiose com o celular e com o Facebook que a gente está vivendo, que a gente está quase que virando outra espécie, né? Aí você vê as pessoas se relacionando por meio de uma máquina mais do que elas se relacionam pessoalmente, né? Você vai no restaurante, você vê o casal lá, cada um falando com, sei lá, no Tinder lá, buscando o outro, né? já procurando o próximo, porque esse daqui eu não gostei, eu vou procurar o próximo já, né? É uma coisa que eu acho muito assustadora, assim. E eu acho que piorou. Eu acho que o jornalismo também tem essa questão de... Porque antigamente, e isso eu estou falando antigamente antes da minha geração, ainda pré-internet, por exemplo, você tinha o cara que era especialista, né? Você tinha um cara que era especialista em trânsito, você tinha um cara que era especialista em saúde. Hoje você ainda tem, mas muito menos, né? Porque o cara vai lá dar um Google e tá tudo ali à disposição, né? Só que é uma informação que ela é muito requentada, ela é muito copia e cola, né? Ali fica um jornalismo acho que fica um jornalismo pior, assim. Apesar de que tem um outro lado que a gente consegue gerar uma quantidade de informação, a gente consegue ter acesso a uma quantidade de informação muito maior, né? Isso é uma certeza que a gente tem, né? Os planos que a gente faz nunca vão dar certo, né? Se você quer ver, não tem um ditado desses bem fajutos, se você quer ver Deus dando risada, conte para ele os seus planos, né? É isso, dificilmente vai acontecer o que você acha que vai acontecer, o que você quer que aconteça. Mas dicas, eu acho que a formação cultural sólida, se eu soubesse que eu ia ser jornalista, e se eu soubesse o peso disso, eu ia ter estudado muito mais no colegial, por exemplo. Porque tem muita coisa que é de colegial que a gente, né, história, matemática, geografia, biologia, entendeu? E aí, um exemplo prático, por exemplo, o meu TGI aqui no Mackenzie foi a Dona Irã Barbosa. Eu fiquei 6 meses pesquisando a Dona Irã Barbosa. Aí, na semana retrasada, a Folha de São Paulo me chamou para fazer, estavam super no laço, falaram, a gente está com pouco tempo, a gente precisa fazer uma capa da revista São Paulo e da Dona Irã Barbosa. Mas a gente tem pouquíssimo tempo, você acha que dá? Eu falei, opa, tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha os livros, já tinha os contatos, já sabia a história, sentei ali, organizei, e se eu não soubesse isso, ia me tomar o dobro de tempo, né? Então, você tem uma formação sólida, por mais que você tenha o Google, sabe, o Google não te fala quem você tem que entrevistar, né? O que fala quem você tem que entrevistar é o seu conhecimento e a sua capacidade de fazer links, ligações, que tem a ver com sua formação cultural, né? Você fala, eu tenho que entrevistar o Eduardo Gudim para falar da Dona Irã Barbosa. É porque você leu, porque você sabe, porque você estudou, entendeu?
Então eu acho que uma formação ampla e sólida eu acho que é muito importante ainda para o jornalismo e eu acho que isso não vai mudar. Agora, por outro lado, tem a interface com as novas mídias, né, com a informática, que é uma coisa que está sendo muito... as empresas de comunicação estão buscando muito pessoas que consigam atuar nessa área, assim, que saibam fazer aplicativos e coisas que ajudem a entregar a notícia né, não só você fazer a notícia, mas você entregá-la de um formato diferente, tal, criar soluções, sei lá, tipo o Waze para o trânsito, não sei. Né? Então, acho que as pessoas que têm a formação de informática junto com o jornalismo talvez sejam... É uma coisa mais mercadológica mesmo, né? Não sabia. Às vezes acontece o contrário também, né? Uma outra que eles me pediram foi eles falaram, a gente precisa dar 12 destinos para viajar com dólar em alta. Você tem 4 dias para fazer. 12 destinos. Aí assim, e aí eles queriam assim, era 2 para viajar com os filhos, 2 para curtir a balada, 2 para quem gosta de gastronomia. Aí deu trabalho, porque aí você tem que sair telefonando para todo mundo, né? Porque é uma coisa que eu não faço a menor ideia de onde eu vou tirar mas a gente faz, né? Fica 14 horas lá pendurado e faz. Que é a graça do freelancer, né? Aí depois no dia seguinte você fala, bom, tá bom, fiquei 14 horas, trabalhei 3 dias, o que eu tinha que ter trabalhado em 1 semana e meia, agora eu vou ficar um dia sem fazer nada, vou no cinema no meio da tarde. Né? Tem esse lado que é legal também. E no cotidiano você não consegue ir ao cinema? Não. Um professor. Se bem que pra falar a verdade, eu tenho uma ética cristã no trabalho aí, não sei, que é difícil de eu tirar um dia de folga, assim, ou de eu acordar depois das 8h30 da manhã, sabe? Em geral costumo trabalhar, mesmo que não tenha um trabalho, não tenha me contratado para nada, eu tô lá na frente do computador pensando alguma coisa, surgindo pauta, fazendo alguma coisa. Difícil conseguir tirar um dia de folga, assim. É uma pergunta bem difícil essa, mas eu acho que é sim. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu vi o jornalismo de uma forma muito mais utópica, muito mais como uma ferramenta de transformação social, aquela vontade de mudar o mundo, assim, que eu ainda tenho. Eu ainda acho que o jornalismo tem a sua função. Eu me envolvo em projetos, por exemplo, esse projeto que eu te falei com imigrantes recém-chegados e tal. Isso daí eu estou me envolvendo não é porque eu vou ganhar dinheiro, é porque é uma coisa que me interessa, que eu acho que é importante falar, que eu acho que tem um papel na sociedade, né? Mas no meu trabalho cotidiano, dia a dia, isso é muito pequeno, né? As matérias que eu faço, em geral, são muito mais simples, menos, vamos dizer, engajadas, assim, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu invisto muito, e que isso já tinha um pouco naquela época, mas que agora é uma das coisas que eu mais gosto, assim, que é fazer um texto diferente, fazer um texto divertido, fazer um texto... A brincadeira da carpintaria do texto, assim, que é uma coisa que hoje é uma coisa que me dá muito prazer, assim, no trabalho de jornalismo.